Valdec Carneiro para que possa fazer a sua intervenção nesse expediente final por 10 minutos. Seu microfone está desativado, deputado Valdec. Obrigado, deputada Renata Souza, que preside o nosso expediente final no dia de hoje. Senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãs e cidadãos que nos seguem pelas redes sociais, nos assistem pela TV Alerj, eu quero justamente iniciar me conectando com parte da fala do deputado que me antecedeu, o deputado Luiz Paulo, e dizendo o seguinte: é sempre melhor o alarido da imprensa crítica e livre ao silêncio das redações constrangidas e emudecidas pelas ditaduras. Que a imprensa faça muito alarido, que a liberdade de imprensa seja exercida sem limites, sem constrangimentos, sem pressões. Isso é uma das condições para que se possa caracterizar uma sociedade efetivamente democrática. Não é a única condição, mas é uma das mais importantes. E por isso eu quero, naturalmente, desagravar o jornalista agredido verbalmente pelo presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, em mais um episódio. Ele é useiro e vezeiro desta prática de atacar a imprensa, agredir jornalistas, enfim, inventar teorias conspiratórias que a imprensa estaria, adotando contra ele. Afinal de contas, ele precisa responder a pergunta que o Brasil todo está fazendo, deputada Renata. Afinal de contas, por que o Fabrício Queiroz e sua esposa depositaram um valor de R$89 mil na conta pessoal da primeira-dama da República? Essa é uma pergunta que ele precisa responder, ou ela precisa responder, enfim. Então, não responde e age com agressividade, age com truculência. Portanto, é sinal, mais uma vez, de sua índole autoritária, não é nenhuma surpresa, mas é sinal também de que não tem resposta a oferecer a essa pergunta. E não satisfeito com o ataque feito a esse jornalista, pouco tempo depois, numa manifestação que fez sobre a questão da Covid, aliás, falando de novo várias impropriedades, várias imperfeições sobre a pandemia, de novo defendendo uma tese que ninguém conhece o fundamento, ninguém conhece o lastro científico, de que quem foi atleta, quem praticou esportes, está imune à pandemia mais do que outras pessoas, sem nenhuma fundamentação. Nesta ocasião, ele de novo, desfechou o ataque contra a imprensa ao se referir aos jornalistas que eventualmente não tenham sido atletas, como esses bundões. Nesses bundões, a pandemia pega até mais. Então, assim, eu quero dizer que isso é inaceitável e, ao mesmo tempo, constrangedor para a imagem do Brasil, constrangedor para o conjunto da sociedade brasileira. A gente quer repudiar, a gente quer oferecer a nossa solidariedade a homens e mulheres que trabalham no jornalismo, trabalham na imprensa, nos diferentes veículos, desde os maiores até os veículos populares, os veículos comunitários, os veículos que são veículos que atuam em territórios de favela, em territórios periféricos, enfim, fazendo um trabalho importantíssimo de conscientização, de esclarecimento, de socialização das informações. Por outro lado, deputada Renata, eu queria também mencionar que está em andamento hoje, neste momento, no Senado Federal, a votação da emenda constitucional do Fundeb, né? E a nossa expectativa
A nossa expectativa é que o texto votado no Fundeb, votado no Senado, a ser aprovado no Senado, mantenha os termos, né, do texto aprovado na Câmara Federal, garantindo os investimentos mínimos de 70% do Fundeb em valorização dos profissionais da educação, garantindo a destinação do novo Fundeb, exclusivamente para escolas públicas de educação básica, garantindo o aumento na participação da União, garantindo o Fundeb como um fundo não mais transitório, não mais com data para começar e para acabar, mas um fundo permanente, garantindo o dispositivo de monitoramento dos investimentos em qualidade, que é o CAC. Portanto, Fundeb com CAC continua sendo a nossa hashtag no Senado. E depois que passar essa etapa, é preciso vigiar, deputada Renata, vigiar como que vai se dar a votação nesse resto de ano da lei regulamentadora do fundo. Porque aí, aprovando hoje no Fundeb, do Senado, e sem modificações em relação ao texto da Câmara, ele será promulgado pelo Congresso Nacional, já que é uma emenda constitucional, mas precisa ser regulamentado nos detalhes de como vai ser a repartição dos recursos. E aí que mora o perigo, que, na minha opinião, o esquema do Ministério da Fazenda, a equipe do Paulo Guedes, vai voltar a carga na lei regulamentadora com aquelas teses que não conseguiram emplacar nem na Câmara Federal, nem hoje no Senado, que eu já tive a informação de que essas emendas ou foram retiradas ou não conseguiram guarida no Senado Federal. Então, assim, ficar muito atento para o desdobramento do Fundeb no Congresso Nacional. E, por último, eu quero, deputada Renata, também fazer menção, é um tema que temos debatido, Vossa Excelência, inclusive, o debate com muita frequência. Eu quero me solidarizar, estive ontem com eles, me solidarizar com moradores, trabalhadores, com a comunidade do Complexo do Viradouro, em Niterói. Né? Eu quero fazer esse registro aqui. Ontem pude me reunir, inclusive, deputada Renata, me coloquei como membro da nossa Comissão de Direitos Humanos da LERJ para ouvi-los, moradores, trabalhadores, enfim. Muitos eu conheço, outros não conhecia, mas eu quero dizer que ninguém é contra que se combata o crime, ninguém é contra que essas comunidades que vivem em locais, eu conheço o Viradouro muito bem, há muito tempo controlado pelo crime, há muito tempo com as famílias, com a sua liberdade de ir e vir, constrangida e limitada pelo crime ali presente, diuturnamente, com armamento pesado, e, portanto, ninguém é contra que, em algum momento, de maneira planejada, organizada, com inteligência, que as forças de segurança atuem para proteger os cidadãos, os trabalhadores que ali vivem. Portanto, ninguém é contra isso. Entretanto, primeiro tem um questionamento formal sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. Não é? Essa decisão do Supremo Tribunal Federal está em vigência, então é preciso que a polícia explique por que essa operação foi feita, essa ocupação foi feita, mesmo sob a vigência dessa decisão do STF. E, mais importante, foram vários os relatos ontem que eu ouvi, e tenho ouvido também pela imprensa, de abuso, de violações, enfim, de atitudes absolutamente inaceitáveis por parte da polícia nesta ocupação do Viradouro. Inclusive, vários relatos de pessoas dizendo que as suas casas foram abordadas com truculência, que as polícias foram entrando, as pessoas em casa, nas suas residências, sendo abordados na rua, todos a priori sendo abordados como supostos bandidos, como possíveis bandidos. Enfim, ontem, inclusive, havia um educador que atua na comunidade salesiana de Niterói, clássica comunidade de educação católica em Niterói, residente no Viradouro, que fez esse relato. Então, a gente quer se solidarizar com essa comunidade. Eu entrei em contato, o deputado Márcio Pacheco me ajudou, eu entrei em contato de imediato com o secretário de Polícia Militar, com o coronel Figueiredo, né, ao telefone. Parte desses moradores fazem questão de relatar diretamente às autoridades superiores da Polícia Militar o que está acontecendo. Né? A gente está construindo uma agenda e, para preservar, naturalmente, a integridade dessas pessoas que querem fazer esses relatos, a gente não vai falar publicamente como vai ser essa agenda, mas conversei com o coronel Figueiredo, que me colocou em contato com um oficial do alto comando da PM, da sua assessoria, para organizar essa conversa, porque a gente precisa, de uma vez por todas, dizer o seguinte: os moradores não são sócios do crime, não são favoráveis ao crime, não querem viver sob o comando do crime, mas também não querem ser esculachados.
também não querem ser esculachados. Combater o crime, sim. Combater as famílias de trabalhadores, não. Então, queria aqui fazer essa manifestação, queria dar uma saudação aqui importante à Federação das Associações de Moradores de Niterói, a FANIT, na figura do Manuel Amâncio, que organizou essa agenda ontem. Eles estiveram no Ministério Público, depois estiveram comigo. Então, eu quero fazer esse depoimento e manifestar toda a minha solidariedade às famílias trabalhadoras do Complexo do Viradouro, em Niterói. Perfeito, excelentíssimo deputado Valdec Carneiro. Nós recebemos, sim, pela Comissão de Direitos Humanos, toda a situação que está acontecendo no Complexo do Viradouro. Inclusive, é importante a gente lembrar que tivemos queda de 76% das mortes cometidas em ações policiais depois da ADPF, depois do STF ter restringido as operações em favelas durante a pandemia. Então, é muito importante que a gente não só reconheça a solidariedade que deve ser prestada aos moradores do Complexo do Viradouro, mas também conversar junto aos órgãos das polícias, justamente entendendo que existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal com relação a essa questão e o quanto que é importante que a dignidade humana seja respeitada. Bom, não havendo mais